Olá, eu sou Anne Bloss, autora do livro Milagres Acontecem, e eu quero dividir com vocês um pouco da minha história. Em 2008, eu descobri de uma forma repentina que eu estava com metástases de melanoma, um câncer incurável para a medicina, no estágio que eu estava. Eu estava no estágio 4, ou seja, em fase terminal. Vários órgãos do meu corpo inteiro, estavam com metástases deste câncer. Não havia mais o que ser feito por mim. Eu e meus exames foram parar em diversos lugares do Brasil e até mesmo nos Estados Unidos e na Alemanha. Ninguém mais podia me ajudar, nenhum médico, nenhuma cirurgia, nenhum tratamento. Mas mesmo assim, eu implorei por um médico que algo fosse feito por mim, porque eu já estava morrendo sufocada. Uma das áreas mais atingidas era justamente a área dos meus pulmões, no mediastino. Então aquele médico disse que ele só faria a cirurgia se eu autorizasse, porque certamente eu iria a óbito. Eu e a minha família autorizamos que ele fizesse então a cirurgia e eu me responsabilizaria pela minha morte. Queridos, meus filhos mais velhos tinham 12 e 14 anos naquela época. Eles se despediram de mim naquela cama do hospital. Meus pais também se despediram de mim, bem como meus irmãos e meus cunhados. O Marcelo era meu namorado e ele também se despediu de mim. Marcelo é meu marido hoje. Então foi algo muito difícil, porque você nunca imagina que você vai deixar de viver desta forma, que você vai morrer desta forma. O tempo foi passando, as horas foram passando e no dia seguinte eu fiz a cirurgia e eu entrei em coma, e durante o coma eu vivi uma experiência sobrenatural. Eu estava andando por um túnel de uma luz muito intensa. E quando eu cheguei ao final desse túnel, eu encontrei flores, um jardim lindíssimo. E eu estava indo para aquele jardim. Mas, de repente, alguém me puxou de volta. Eu não quis voltar, mas esse alguém me puxou de volta. E de repente eu não vi mais nada. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Naquela época eu não sabia o que era. Somente 4 anos depois eu fui descobrir o que era. Então, quando eu acordei do coma, eu fiquei mais alguns dias naquela UTI e depois eu fui transferida para um quarto. Então comecei as sessões de quimioterapia. Depois disso eu fiz muitas cirurgias. Foram mais de 100 pequenas cirurgias. E foram mais de 13 grandes cirurgias, que havia metástases, e ao todo foram 20 e poucas grandes cirurgias. Muitos órgãos eu não tenho mais partes, outros órgãos eu não tenho mais. No entanto, nada me curava, nenhuma cirurgia, nenhum tratamento me curava. Tirava-se de um lado, saía do outro lado. E eu tinha uma vida cada vez mais difícil. Eu estava cada vez mais debilitada, fisicamente e também emocionalmente. Meu coração era só tristeza. Eu abrigava muitos sentimentos ruins dentro de mim, porque eu havia vivido muitas experiências tristes na minha infância e na minha adolescência. Havia tido um primeiro casamento em meio a traições. Então, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais vida e nem saúde. Em meio a isso tudo, numa segunda-feira, eu fui consultar novamente meu oncologista e ele disse: Anne, tudo que nós podíamos, nós fizemos por você. Agora o que nós podemos fazer é te sedar, para que você tenha uma morte mais tranquila aqui no hospital. Então, eu decidi morrer em casa. Quando o motorista da ambulância me deixou em casa deitada, porque eu já praticamente não andava mais e nem falava, eu estava completamente sozinha.
E em meio a essa solidão, a essa tristeza toda que eu estava, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer sozinha aqui deitada nesta cama? Meus filhos moravam com o pai deles. Então eu lembrei de uma mulher que uns dias antes havia enviado um buquê de flores para minha casa e roupas de camas, porque ela dizia que uma pessoa acamada merecia dormir em lençóis limpos e cheirosos. Então eu enviei uma mensagem de texto para esta mulher e ela e as suas amigas vieram até a minha casa. E elas oraram e elas disseram que iriam me levar até a igreja delas, que Jesus poderia me curar, já que a medicina não podia mais fazer nada por mim. Então, naquela segunda-feira, elas oraram por mim, elas leram a palavra e na próxima quarta-feira elas me levaram para a igreja. Era tudo muito diferente para mim. Eu não conhecia esse tipo de igreja, eu não conhecia os louvores e eu ouvi ali a palavra de Deus e eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. E o pastor no final do culto disse, já que a medicina não te curou, Jesus irá te curar e você vai contar isso para o mundo inteiro. Vocês imaginem, eu naquele estado, perdendo quase meu fígado, magra, sem forças, careca. Ouvi do médico 2 dias antes que eu iria morrer em poucas horas, que não havia mais o que ser feita por mim. Eu estava completamente sem esperança. Mas aquelas palavras que eu ouvi daquele pastor entraram no meu coração. À medida que as semanas iam passando, eu não morria. Pelo contrário, eu me fortalecia. Aquelas mulheres me levavam para o seu pequeno grupo e eu ouvia a palavra e elas oravam por mim. Elas me levavam para a igreja e eu ouvia a palavra e as pessoas oravam por mim. O tempo foi passando, os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses foram passando e eu não morria. Pelo contrário, meu corpo se fortalecia, os sonhos estavam voltando, a esperança estava voltando. Era algo sobrenatural. Inexplicavelmente, meu corpo se fortalecia sem nenhum tratamento. Então, eu decidi entregar verdadeiramente a minha vida para Jesus. Decidi me batizar nas águas. E quando eu saí daquelas águas, eu tinha certeza de que Jesus tinha me curado. Se eu tive ainda metástases depois disso, tive. Mas eu tinha certeza, eu criei na palavra de Deus que diz que para Deus nada é impossível. O tempo foi passando e eu e o Marcelo casamos. E depois que eu estava casada já há 7 meses, eu descobri que eu estava grávida. Os meus médicos ficaram sabendo, eu contei para eles. E eles sugeriram o aborto. Muitos médicos não quiseram cuidar de mim, da minha gravidez. Eu tive que ir para uma outra cidade onde eu era menos conhecida. E nessa cidade, uma médica decidiu que ela cuidaria de mim. Ela montou uma equipe médica, porque muitos órgãos eu não tinha partes ou não tinha. Então eu precisava de muitos cuidados durante a gravidez e depois da gravidez. E correu tudo bem. O Davi nasceu perfeito e saudável no dia 14 de janeiro. E hoje ele tem 8 aninhos. Ele é saudável, ele é perfeito. Ele não tem metástases, porque os médicos diziam que ele teria, que ele nem viveria. Diziam que eu não viveria, que as metástases voltariam para o meu corpo. Mas Deus é tão poderoso que Ele não permitiu isso. E hoje nós testemunhamos esse grande milagre. Ano passado, quando começou a pandemia, eu tinha muito receio de pegar Covid por causa do meu histórico de câncer e também porque uma das áreas mais afetadas eram os pulmões.
e eu temia. E quando foi no mês de agosto, eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu me cuidava, tomava os cuidados, mas a minha médica me consultou via online e ela disse: Anne, vem até a clínica, eu preciso te examinar. E quando eu cheguei lá, eles imediatamente me disseram: Anne, você precisa ir para o hospital, provavelmente você está com Covid. Quando eu cheguei no hospital, eles fizeram exames. Mais de 80% do meu pulmão estava tomado. Era muito grave. E eu fui parar na UTI Covid. Eu fiquei 25 dias internada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu saí de lá. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E nesse dia mundial de combate ao câncer, eu gostaria que você que de repente se sente triste nesse momento, se você está com o coração sem esperança e sem sonhos, ou mesmo sem saúde, como eu já estive, eu gostaria que você lembrasse que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Para Ele todas as coisas são possíveis e tudo é possível ao que crê. Eu gostaria de dar uma esperança ao seu coração. Gostaria de dizer para você que há esperança. E gostaria também de ler um trecho do livro Resiliente, que diz o seguinte: Deus é um Deus que convida, Ele nos atrai para si. Quando Jesus se senta no monte para entregar o sermão da montanha, Ele está apenas fazendo o que Deus sempre fez, convidando-nos apaixonada e repentinamente a fazer parte de sua família. E quando respondemos ao seu convite, é porque Ele primeiramente nos persuadiu e nos ganhou. Esse livro, ele é de Sheridan Voicel e você pode encontrá-lo na editora Pão Diário. Que possamos descobrir cada vez mais como ser resilientes, que eu e você podemos ser resilientes em todas as situações, que eu e você possamos ser resilientes como Jesus foi, que eu e você possamos ser resilientes como Deus quer, porque Ele quer te ajudar e Ele quer te curar e quer fazer todos os milagres que Ele tem preparados para que aconteçam na sua vida. Deus te abençoe.